campanha do campeonato e tal. Agora, falando em grana, Renato, que história é essa, hein? O custo do estádio do Flamengo saltou para 3 bilhões. O Flamengo comemorou a conquista da Taça Guanabara no fim de semana, mas enquanto isso viu o custo estimado do novo estádio subir, já está em 3 bilhões. O valor é 1 bilhão a mais do que o orçamento feito pela gestão lá do Rodolfo Landim, a gestão anterior do Flamengo. O Rodrigo Matos explica hoje no UOL que o aumento dos números vem de uma base de resultados iniciais de consultoria da Arena e da FGV. 2 itens que tiveram aumento considerável são as obras viárias em volta do estádio e a descontaminação do terreno do gasômetro. 3 bilhões, aí é grana, hein, Renato? É muita grana. A diferença dos orçamentos é baseada num fato eleitoreiro por parte do Landim e num fato mais realista, até com um viés de não quero fazer isso agora, do BAP. Né? Então, o Landim ele chegou a passar um PowerPoint, um vídeo, numa reunião de conselheiros, em que aparecia o estádio já pronto, quando não existe ainda nem sequer um projeto para esse estádio. Mas o Landim vendeu esse sonho, né? Tinha telão no meio do cara, uma coisa faraônica. O Santiago Bernabéu ficava envergonhado diante do que seria o estádio. Mas, na verdade, aquilo tudo era fake news, aquilo tudo era mel de coruja. Me engana que eu gosto. Mel de coruja. Grande mel de coruja. Na verdade, pois é, na hora que foram fazer, que está sendo feito agora um estudo mais sério, você vê que o tal 1,9 bilhão que o Landim vendia era uma cascata. Era uma grande cascata, que ele ia perceber se ele tivesse continuado. E, no fundo, ele até gostaria. Porque com um orçamento desse de 3 bi na mão do Landim, o Landim ia fazer uma SAF de qualquer maneira. Tá vendo? Olha aqui, se não fizermos uma SAF, não temos como construir o nosso estádio. Ia vir com a SAF. O BAP é o contrário. O BAP não quer a SAF e o BAP não quer construir o estádio agora. O BAP disse, é sempre bom relembrar, já contei isso aqui, numa reunião de sócios, quando ele estava ainda candidato, que, na opinião dele, o estádio era um plano para daqui a 8 anos, quando o Flamengo já estivesse totalmente consolidado nesse novo patamar de clube bilionário. Então, a sensação que eu tenho que vai acontecer é que vai ser terminado o estudo, o Flamengo vai com esse estudo todo para conversar com o Eduardo Paes, com quem tem compromissos assinados de prazos para a construção do estádio, e vai mostrar que é impossível cumprir aqueles prazos dentro do caixa do Flamengo atual. O Flamengo não tem condições hoje em dia de começar a investir num estádio de 3 bilhões e manter um time competitivo ao mesmo tempo. Então, eu não tenho a menor dúvida que o BAP vai optar pelo time competitivo e o estádio ele vai empurrar com a barriga quanto ele puder. E aí, além dessa questão do estádio, Arnaldo, o Flamengo e Vasco vão abrir as semifinais do Campeonato Carioca no sábado. Se começam as semifinais, no outra semifinal tem Fluminense e Volta Redonda, então Flamengo e Vasco sábado, Fluminense e Volta Redonda domingo, o jogo de domingo de Carnaval, não é normal no Rio de Janeiro, né? Normalmente sábado até tem. Só que o Flamengo ganhou um problema, né? Exames médicos realizados ontem apontaram uma lesão na coxa direita do Everton Cebolinha, de novo machucado. A gente acabou de falar do Pablo Maia, Everton Cebolinha também ficou um bom tempo fora de combate, agora voltou e teve uma lesão na coxa agora. Foi na goleada de 5-0 sobre o Maricá, que fechou a Taça Guanabara. O Flamengo jogou muito bem nesse jogo. Então temos um problema, e os jogos são esses daí. Sábado no Newton Santos, né? É bom esclarecer. Vai ser sábado no Newton Santos. O Botafogo está... não vai ser no... Não, o Vasco está pleiteando o Newton Santos. Imagina, o Vasco chegou a pensar em mandar São Januário, né? Aí é uma piada, né? Tem uma lei estadual que proíbe Flamengo e Vasco em São Januário. Desde o último jogo, há alguns anos, em que teve uma pancadaria completamente enlouquecida. Os torcedores pularam, inclusive, para dentro do gramado. Então, como não pode jogar em São Januário, o Vasco, para não jogar no Maracanã, que ele considera a casa do Flamengo, ele está pleiteando, isso vai ser decidido, batido o martelo agora numa reunião à tarde na federação, ele quer jogar no Newton Santos, no tapetinho, gramado sintético. Então é novidade aí, então, né? A princípio seria no Maracanã, então será no Newton Santos. Mas diga lá, Arnaldo. Esse vai ter briga, Tironi, vai ter bastante disputa aí no conselho técnico durante essa tarde. Tem a questão também Volta Redonda e Fluminense, né? Se o Volta Redonda topar jogar as duas no Maracanã, é como se ele tivesse cedido o mando ao Fluminense, né? Tem um monte de detalhes, né?
Eu acho que em relação ao Flamengo é o único porém desse início de temporada. O time tem jogado bem, tem tido bons desempenhos nos jogos, boas atuações, mas preocupa um pouco algumas lesões musculares no início, por mais que o Felipe tenha feito o revezamento. O Alexandre já tinha saído fora da equipe por lesão muscular, Cebolinha, outros problemas médicos, alguns não esperados para esse início de temporada, que teve tanto revezamento e precauções, como em relação ao De La Cruz e ao Arrascaeta. Né? Então, o Flamengo, o Michael, né? Tem bastante coisa muscular, hein, cara? Em 2 meses, vou te contar, hein? Michael, Alexandre, Cebolinha, né? E o Flamengo optou por fazer aquela preparação também nos Estados Unidos, e mesmo com essa cautela no início de temporada, de utilizar jogadores pouco a pouco, é muita lesão muscular para esse começo de trabalho, levando sempre em consideração que o Flamengo trocou recentemente também a sua equipe médica, né? Então tem todas essas situações aí para a gente analisar, porque é um novo momento do time, um novo comando, e acho que é o que está um pouco fora da curva. No campo o time está jogando bem, mas está tendo muito problema médico. Pois é, queria que você falasse sobre isso, Renato. Isso é preocupante. E uma outra coisa, sendo muito frio e direto, o Flamengo ele está muito melhor do que os outros, né? Por exemplo, Flamengo e Vasco. Em 2 jogos, o Flamengo nos últimos 30 jogos ganhou 20, sei lá, do Vasco. Nem parece que o time grande ou pequeno. O Vasco. E mesmo no tapetinho. Mesmo no tapetinho, 30, né, Renato? Nos últimos 30 jogos, o Vasco ganhou apenas 2, né? É uma coisa impressionante. Isso. Teve 11 empates e o resto foi tudo vitória do Flamengo. Então há um desequilíbrio muito grande. Será uma zebra bastante robusta, vamos assim dizer, se por acaso o Vasco eliminar o Flamengo. Se fosse um jogo só, você até poderia voltar àquela velha história, né? O cara joga todo fechadinho, sobra uma bola, o cara vai lá, faz um gol, era um jogo só, passou. 2 jogos é muito improvável que o Vasco consiga eliminar o Flamengo. Eu me arrisco até a dizer que a semifinal entre Volta Redonda e Fluminense é mais equilibrada do que a semifinal entre Flamengo e Vasco. Volta Redonda, que foi a segunda melhor campanha da Taça Guanabara, diante de um Fluminense que tem tropeçado às vezes, né? Então eu acho que ali é uma coisa mais dura, ainda acho que passa o Fluminense, mas é uma coisa mais dura do que Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, tudo indica realmente para uma classificação do Flamengo relativamente tranquila, mesmo no tapetinho. Você costuma dizer que o Fluminense, Arnaldo, é a criptonita do poderoso Flamengo do Felipe Luiz. Os piores jogos do Flamengo foram contra o Fluminense, né? Tem alguns momentos, né, das rivalidades que isso acontece, né? Acho que até precede o Felipe Luiz, mas particularmente em relação ao Felipe Luiz, como o recorte é menor, dá pra gente identificar isso, né? Foi a derrota única no ano passado, e foi um empate esse ano, com os 2 jogos o Flamengo não jogando bem como costuma fazer, né? E o Fluminense travando as principais ações do Flamengo. Então eu concordo com o Renato, e até porque o Fluminense ainda joga na quarta-feira lá no Pará pela Copa do Brasil, velho. Então não dá para abrir mão desse jogo. Vai chegar contra o Volta Redonda com desgaste. Agora, se chega a final com o Flamengo, o Fluminense, a gente vai ter esse desafio interessante pelo histórico recente, né? Aí o retrospecto é diferente desse Flamengo e Vasco que o Renato descreveu, né? Existe equilíbrio, hora ganha um, hora ganha outro. No estadual passado, o Flamengo conseguiu vencer. No estadual retrasado, o Fluminense foi quem venceu naquela virada absurda lá do Fernando Diniz, né? Primeiro título do Diniz. Então, com o Fluminense tem sido outra história. Mas o Fluminense precisa chegar lá, né? Porque, nossa senhora, quase se complicou com o Bangu. Então, é uma semana importante. O Fluminense ele precisa passar na Copa do Brasil, sem dúvida alguma. E é uma etapa meio que traiçoeira, né? O Grêmio quase ficou pelo caminho, classificou nos pênaltis, por exemplo. E aí passar pelo Volta Redonda em 2 jogos para ter condição de desafiar o Flamengo numa eventual decisão.
Agora, o que a gente vê no Rio, o Renato, é que o Flamengo é o Flamengo, tá aí, acabou de ganhar do Maricá, jogando muita bola, você até escreveu sobre isso, né? Sobre como o Flamengo tá jogando. É o Maricá, mas enfim, o Fluminense suou sangue para ganhar do Bangu, que estava rebaixado. Enquanto isso, tem o Fluminense, que passou na Bacia das Almas aí, o Vasco, que você acabou de falar, em 30 jogos ganhou 2 do Flamengo, e o Botafogo, que é o mais surreal ainda. O time ganhou tudo ano passado, tá tirando um período sabático, nem se classificou, nem para Copa Rio, para Taça Rio. O Flamengo navega muito acima dos outros, numa situação que talvez eu nunca tenha visto igual. Em São Paulo, jamais, talvez só o Santos do Pelé. E olhe lá. No Rio de Janeiro o Flamengo está sobrando, né? Embora, se a gente olhar para o Rio de Janeiro, é engraçado, né? Os 3 últimos campeões da Libertadores são cariocas. Foi o Flamengo em 22, também. O Fluminense em 23 e o Botafogo em 24. Mas o Flamengo foi o único que manteve-se competitivo, né? Porque o Fluminense, depois de ganhar a Libertadores, ele meio que derrete, ganha a Recopa Sul-Americana, mas a partir daí a coisa desanda completamente, a ponto de início ser mandado embora. E o Botafogo, para mim, é o mais surpreendente, porque o Botafogo, depois da temporada passada, diz, pô, eles agora vão ter um amplo domínio, ainda mais com o Textor podendo comprar. Aí ele vai e vende os 2 principais jogadores, vende de quebra um terceiro, que era o Júnior Santos, que também era um jogador importante, e ainda perde o técnico, né? E o mais engraçado é que realmente o John Textor, um amigo meu falou isso outro dia, o John Textor tem uma cabeça completamente diferente da do torcedor. Isso vai criar muito... Para ele, essa época do ano não vale rigorosamente nada. Na cabeça do Textor, a temporada brasileira começa a partir do início do Campeonato Brasileiro. Até lá, ele não considera nada, ele não está nem aí, ele está preferindo ir lá ver o jogo do Lyon e botar chapéu de cowboy para provocar o dono do Paris Saint-Germain, que o chamou de cowboy, né? E, aliás, ele perdeu esse jogo, que ele botou chapéu de cowboy. Textor não usa mais esse chapéu, não, que pelo visto ele não dá sorte. Ou então traz esse chapéu aqui para o próximo Flamengo e Botafogo, e bota ele que a gente vai te agradecer. Mas, enfim, o Textor pensa completamente diferente, né? O problema é ajustar essas expectativas. Então, o Flamengo está sobrando. O Flamengo é o único que tem mantido a competitividade, mantido um elenco fortíssimo, e, embora tenha tido, nos 2 últimos anos, um rendimento muito abaixo do que os elencos dele permitiam, mas aí vai muito pela escolha dos treinadores, né? Pelos 2 últimos anos trágicos do Landim e do Braz, mas ele está sempre aí, já ganhou a Copa do Brasil ano passado. Eu acho que tem tudo para ganhar esse Campeonato Carioca. Concordo com o Arnaldo, no momento a criptonita do Flamengo é o Fluminense. O Fluminense consegue atrapalhar mais o Flamengo do que deveria, se você levar em consideração somente os elencos, a qualidade dos elencos. Mas o Fluminense realmente é Fla-Flu, né? Fla-Flu é o grande clássico do Rio. Por mais que os vascaínos da época do Rio, não, é Flamengo e Vasco, não é. É Flamengo e Botafogo, não é. O grande clássico do Rio chama-se Fla-Flu. Tá no hino do Flamengo, para você ver o tamanho da importância do Fla-Flu, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar o campeonato, mas é bom que a criptonita, de repente, fique pelo caminho contra o Volta Redonda. Já imaginou que beleza? Muito bem, ó. Não que eu goste de